O ano de 1918 amanheceu sob o signo da morte, envolto na névoa tóxica e na lama sanguinolenta das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Um conflito que já havia drenado a vitalidade das maiores nações da Terra. Mas ninguém, nem o mais pessimista dos generais ou o mais clarividente dos cientistas, poderia prever que uma sombra ainda mais escura e silenciosa estava se formando nos recantos aparentemente inócuos do interior norte-americano, pronta para desencadear o maior cataclismo demográfico da história moderna. Tudo começou de forma enganosamente branda, talvez nas planícies áridas do Kansas, onde o condado de Haskell abrigava agricultores que viviam em proximidade íntima com aves e suínos, criando o caldeirão biológico perfeito para que um vírus influenza aviário sofresse a mutação fatídica que lhe permitiria saltar para os humanos. E foi ali, na manhã gélida de 4 de março de 1918, no acampamento militar de Funston, que o cozinheiro Albert Gitchell se apresentou à enfermaria, queixando-se de febre, dores de cabeça e garganta inflamada. Um evento trivial que, em tempos normais, seria esquecido, mas que naquelas circunstâncias marcou o toque de alvorada para o apocalipse viral, pois em questão de horas, mais de 100 soldados apresentavam os mesmos sintomas. E em semanas, milhares estavam doentes, transformando os quartéis superlotados, onde jovens recrutas dormiam amontoados aguardando o envio para a Europa, em incubadoras industriais da doença. O vírus, caroneiro invisível, embarcou com as tropas nos gigantescos navios de transporte que cruzavam o Atlântico, verdadeiros leviatófãs de aço que se tornaram caixões flutuantes, levando a infecção para Brest, na França, para os portos da Inglaterra e para as linhas de frente onde homens exaustos, subnutridos e estressados pelo terror dos bombardeios se tornaram presas fáceis. E embora essa primeira onda, ocorrida na primavera do hemisfério norte, fosse altamente contagiosa, ela ainda não. Era a assassina impiedosa que viria a ser, assemelhando-se a uma gripe forte que derrubava exércitos por alguns dias, mas raramente matava, o que levou muitos médicos militares a subestimarem a ameaça, focados que estavam em remendar corpos despedaçados por metralhadoras e gás mostarda, sem perceberem que a verdadeira guerra estava prestes a mudar de fronteira, do campo de batalha geopolítico para o campo de batalha celular. Foi durante esse prelúdio que a doença ganhou seu nome infame e injusto, gripe espanhola. Não porque se originou na Espanha, mas porque a nação ibérica, neutra no conflito mundial, não censurava sua imprensa, permitindo que os jornais de Madrid relatassem livremente a enfermidade que chegara a acometer o rei Alfonso XIII e paralisar a vida cotidiana, enquanto nos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, a rígida censura de guerra suprimia qualquer notícia que pudesse abalar o moral das tropas ou da população civil, criando a falsa impressão de que a praga era um problema exclusivamente espanhol, uma ironia histórica que persiste até hoje. O verão de 1918 trouxe uma calmaria ilusória, um recuo tático do vírus que, na verdade, estava apenas se reconfigurando, aprimorando sua letalidade em algum lugar desconhecido, talvez nas trincheiras da Europa ou nos portos da África Ocidental, para retornar em agosto com uma fúria vingativa e sem precedentes, dando início à segunda onda, a mais mortífera de todas, que atingiu o mundo com a violência de um maremoto, surgindo quase simultaneamente em 3 portos distantes: Boston, nos Estados Unidos, Brest, na França, e Freetown, em Serra Leoa, demonstrando a capacidade global de deslocamento da doença na era moderna. A medicina da época, embora tivesse avançado no entendimento da bacteriologia com figuras como Pasteur e Koch, encontrava-se tragicamente despreparada para enfrentar um inimigo viral, pois os microscópios ópticos de 1918 não eram potentes o suficiente para visualizar vírus, entidades minúsculas que só seriam vistas décadas depois, com a invenção do microscópio eletrônico, deixando os médicos tateando no escuro, prescrevendo tratamentos ineficazes e muitas vezes perigosos, como sangrias, doses massivas de aspirina que causavam toxicidade, injeções de óleos canforados
e até mesmo o consumo de uísque e tabaco, enquanto a comunidade científica debatia erroneamente se a causa era o bacilo de Pfeiffer, uma bactéria que, na verdade, era apenas um invasor oportunista secundário. O horror clínico dessa nova cepa era algo que nenhum médico jamais vira. A doença a atacava com uma rapidez fulminante, muitas vezes matando em menos de 24 horas, e visava, contra toda a lógica epidemiológica anterior, os adultos jovens e saudáveis, aqueles entre 20 e 40 anos, cujos sistemas imunológicos vigorosos reagiam com tanta violência ao invasor, num fenômeno hoje conhecido como tempestade de citocinas, que acabavam destruindo os próprios pulmões, enchendo-os de líquido e sangue, afogando o paciente em suas próprias secreções. Um processo agonizante que se manifestava externamente através da cianose heliotrópica, uma coloração azul escura ou arroxeada que tomava conta do rosto, das orelhas e das extremidades, tornando impossível distinguir a etnia do cadáver, acompanhada de sangramentos profusos pelo nariz, ouvidos e até pelos olhos, transformando enfermarias em cenários dantescos de sangue e sufocamento. A cidade de Filadélfia tornou-se o símbolo trágico da arrogância administrativa e do fracasso da saúde pública quando, em setembro de 1918, ignorando os avisos desesperados dos médicos sobre a chegada de marinheiros infectados vindo de Boston, o diretor de saúde pública Wilmer Cruzen recusou-se a cancelar a grande parada de empréstimos de guerra, a Liberty Loan Parade, permitindo que 200.000 pessoas se aglomerassem nas ruas para celebrar o patriotismo, criando o evento superpropagador, perfeito que em 72 horas colapsou todos os 31 hospitais da cidade, enchendo os corredores, os escritórios e até as varandas com moribundos, enquanto as morgues ficavam tão superlotadas que os corpos eram empilhados como lenha nos corredores, e a cidade, paralisada pelo medo e pela morte, viu padres dirigindo carroças pelas ruas gritando para que os moradores trouxessem seus mortos, que eram muitas vezes enterrados em valas comuns sem cerimônia, sem nome e sem dignidade, pois os coveiros também estavam doentes ou mortos. O terror se espalhou pelo globo com uma velocidade aterrorizante, não poupando nenhum canto habitado, desde as aldeias inuites no Alasca, onde comunidades inteiras foram dizimadas e os corpos ficaram congelados em suas cabanas, protegidos apenas pelos cães de trenó que uivavam para a lua ártica, até as ilhas tropicais de Samoa, onde a negligência de um navio neozelandês trouxe a praga que matou 1/5 da população em semanas, destruindo a estrutura social e a liderança tradicional de uma cultura milenar. Na Índia, a joia da coroa britânica, a devastação atingiu proporções bíblicas, com estimativas de até 18 milhões de mortos, tantos que os rios sagrados ficaram entupidos de cadáveres que não podiam ser cremados por falta de lenha, e os chacais, os únicos beneficiários da tragédia, banqueteavam-se abertamente nas ruas das vilas silenciosas, onde o sistema ferroviário, orgulho do império, serviu apenas para bombear o vírus para o coração do subcontinente. No Brasil, a tragédia chegou pelo mar, a bordo do paquete inglês Demerara, que partira de Liverpool e fizera escalas em Lisboa e na África, antes de tocar a costa brasileira em setembro de 1918, desembarcando passageiros infectados em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro, semeando o caos em uma nação que assistia à guerra de longe e se acreditava imune, mas que logo viu sua capital federal, o Rio de Janeiro, transformar-se em uma cidade fantasma, onde o comércio fechou, as repartições públicas pararam, e o silêncio só era quebrado pelos gritos de dor e pelo som das carroças recolhendo cadáveres, numa atmosfera de fim de mundo descrita vividamente por cronistas da época como Nelson Rodrigues, que narrou vizinhos espionando-se mutuamente à espera da morte alheia, e onde a falta de remédios levou a população a recorrer a mesinhas caseiras, misturando cachaça, limão e mel, uma receita que, segundo a lenda, teria dado origem à caipirinha, embora a eficácia medicinal fosse nula. E a crise política se instalou quando o presidente eleito, Rodrigues Alves, que já havia governado o país e prometia modernização, contraiu a doença e faleceu antes mesmo de tomar posse, simbolizando a impotência do poder diante da biologia.
A sociedade global entrou em colapso funcional. Escolas, teatros, igrejas e cinemas foram fechados. O uso de máscaras de gaze tornou-se obrigatório em muitas cidades, como São Francisco, onde a Liga Anti-Máscara protestava contra o que consideravam uma violação das liberdades civis, ecoando debates que se repetiriam um século depois. E o tecido social esgarçou-se à medida que o medo do contágio superava a compaixão, com vizinhos recusando-se a ajudar vizinhos, médicos trancando seus consultórios por exaustão ou pânico, e crianças órfãs vagando por ruas desertas, enquanto a economia paralisava não por decretos governamentais, mas porque não havia trabalhadores saudáveis para operar as fábricas, colher os campos ou conduzir os bondes. A terceira onda, que varreu o mundo no inverno e na primavera de 1919, embora menos letal que a segunda, serviu como um cruel lembrete da persistência do vírus, atingindo inclusive a Conferência de Paz de Versalhes, onde o presidente norte-americano Woodrow Wilson, debilitado e delirante pela febre da gripe, teria cedido prematuramente às exigências punitivas do francês Georges Clemenceau contra a Alemanha, plantando, segundo alguns historiadores, as sementes de ressentimento que germinariam na Segunda Guerra Mundial, mostrando como um micro-organismo pode alterar o curso da geopolítica e o destino de impérios. Quando a pandemia finalmente arrefeceu, por volta de 1920, tendo o vírus sofrido mutações para formas menos letais e a população mundial adquirido alguma imunidade de rebanho, o saldo era aterrador. Estima-se que 500 milhões de pessoas, um terço da população mundial da época, foram infectadas, e entre 50 e 100 milhões perderam a vida, um número que supera todas as baixas militares e civis das duas guerras mundiais somadas. Mas, curiosamente, seguiu-se um período de amnésia coletiva, um esquecimento deliberado onde a humanidade, ansiosa para celebrar a vida nos loucos anos 20, varreu a memória da dor para baixo do tapete da história, deixando poucos monumentos ou memoriais para as vítimas da gripe, ao contrário dos inúmeros cenotáfios erguidos para os soldados mortos em combate. No entanto, o legado da gripe espanhola de 1918 é indelével e moldou profundamente a medicina moderna, impulsionando a criação de sistemas de saúde pública centralizados, a vigilância epidemiológica global e a corrida para entender os vírus, levando eventualmente à descoberta do DNA e ao desenvolvimento de vacinas, deixando para a posteridade uma lição severa e inesquecível sobre a fragilidade da nossa espécie diante da natureza, a importância da transparência na comunicação de riscos e a certeza de que, em um mundo interconectado, a saúde de um camponês no interior mais remoto está intrinsecamente ligada à segurança das maiores metrópoles, uma verdade que ecoa através do século, como um aviso perene de que as pandemias não são eventos anômalos, mas ciclos inevitáveis da biologia terrestre, que exigem vigilância constante, ciência rigorosa e, acima de tudo, solidariedade humana.